Esse é o Felicidade dá Trabalho, um podcast onde falamos sobre a busca imperfeita pela felicidade, com ciência, histórias reais e boas doses de risadas e perrengues. Com Thaís Requito. E Fernanda Schmidt. Olá, eu sou a Thaís, especialista em Mindfulness e consultora em inteligência emocional e produtividade sustentável. Depois de anos vivendo no piloto automático, hoje eu ajudo pessoas e empresas a trabalharem com mais presença, sentido e bem-estar. Eu sou a mãe da Kiara e agora podcaster. E eu sou a Fernanda, executiva com 20 anos de experiência no mundo corporativo, mãe da Maria Helena e da Ana Beatriz e apaixonada por neurociência e psicologia positiva. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas de volta ao nosso podcast. O assunto de hoje é muito legal. É a positividade, ou o P do PERMA, que a gente já falou algumas vezes aqui, que é o modelo do Martin Seligman da psicologia positiva. Bom, hoje eu queria começar com um experimento intelectual, assim. É um exercício, é inspirado em um dos mais famosos cursos de psicologia positiva da Universidade da Pensilvânia, que é a universidade na qual o Martin Seligman, o grande pai da psicologia positiva, dá aula. E nesse exercício, o que a gente faz é, primeiro, convidar todo mundo a imaginar que um dia que você acordou e descobriu que você é um super-herói. Mas esse seu superpoder, ele vai depender. Não é um superpoder qualquer. Ele é um superpoder que vai depender da cor da capa que você escolher. Se você escolher uma capa vermelha, você vai poder lutar contra tudo que tem de mal no mundo. Pobreza, fome, injustiça, preconceito, tudo aquilo que incomoda a gente no dia a dia. Se você, por outro lado, escolher a capa verde, você vai poder lutar a favor de um mundo melhor. Paz, harmonia, justiça, respeito, só coisas boas. Qual a capa que você escolhe? Eu escolho a verde, com certeza, porque eu acho que quando a gente luta contra uma coisa, a gente acaba focando muito nela e disseminando aquela coisa e dando mais espaço para ela ser perpetuada. Por outro lado, se a gente cultivar e disseminar um mundo de paz, de harmonia, de justiça, de respeito, as pessoas vão poder tomar melhores decisões e ser mais solidárias, mais empáticas, por um mundo mais justo e ético. Pelo menos é essa minha visão, né? A forma que eu escolheria usar essa capa, esse superpoder. Pois é, E a gente tem mesmo, acho que como seres humanos, né? A gente tem um viés da negatividade, a gente tem uma tendência a enxergar sempre as coisas ruins, as coisas negativas, tudo que tem de mal no mundo e brigar contra o que tem de mal. Escolher usar a capa verde é uma atitude que é diferente, né, de tudo que a gente vê geralmente no dia a dia. Mas a grande verdade é que a gente precisa, sim, das duas capas. Às vezes a gente precisa, sim, de uma capa, usar a capa vermelha e lutar contra algumas coisas. Mas hoje, e inspirado aí na sua escolha de usar a capa verde, vamos falar sobre os benefícios da positividade. Mas aqui, o cuidado, não é sobre ser poliana, tá? A gente não tá falando só de, vamos abraçar a árvore, todo mundo é lindo e tá tudo bem, aquela positividade tóxica, né? Aqui a gente quer falar sobre essas emoções positivas, e eu acho que, no fim das contas, a gente confunde muito, e a gente já falou isso nos episódios anteriores, sobre como a gente confunde a felicidade com as emoções, né? Então, sentir alegria, que é aquele sentimento mais momentâneo, mas que talvez seja o mais agradável e perceptível, faz com que a gente ache que a gente está ou não sendo feliz na nossa vida por causa da emoção que a gente sente. E, por outro lado, a gente muitas vezes esquece que cultivar essas emoções positivas e essa positividade no nosso dia a dia também é um fator que contribui para a felicidade acontecer de forma mais plena e sustentável, né? E aí, para a gente começar a se aprofundar nesse assunto, eu acho que é legal a gente definir, para todo mundo sair daqui do mesmo lugar, o que é uma emoção, né? E aí é até um conceito meio complexo, porque tem pessoas, e mesmo os autores divergem, né? Os grandes especialistas divergem a respeito desse assunto, porque há uma classificação, digamos assim, que é a mais tradicional, mais clássica, que é a que veio lá de Darwin, né? Que é a questão das emoções primárias, as emoções básicas, né? Então, são algumas emoções que são compartilhadas entre as pessoas e até entre alguns animais, né? Então, alegria, tristeza, medo, raiva, nojo, surpresa.
E aí os próprios autores, como eu disse, divergem, né? Então, alguns consideram 5, outras 6, outros autores 6, mas a questão é que a emoção, ela é uma experiência psicofísica que envolve o corpo, o cérebro, o contexto, a linguagem. Tudo isso é bem complexo. Então, a emoção não é só aquele... A gente muitas vezes interpreta, né, o sentimento de alegria, por exemplo, como aquela sensação gostosa que a gente sente pelo nosso corpo, mas ela é mais complexa do que isso, né? Em geral, é uma resposta do nosso sistema inteiro, né, corpo e mente, há alguma coisa que está acontecendo, seja no nosso ambiente interno ou no ambiente externo, onde a gente está inserido. Tá, você sabe que a minha filha tem 4 anos, né? E na escolinha eles estão lendo um livro que é uma graça, chama Tenho Monstros na Barriga. E cada monstro é uma emoção. E eu acho muito legal isso, e essa ideia, né, e o que a escola dela faz muito bem, de ensinar as crianças a identificarem qual é a emoção que eles estão sentindo. Porque às vezes a gente fala assim, a criança ela fala que tá com sono ou que tá cansada, mas ela não sabe identificar o que é a frustração, o que é a tristeza. E eu acho super importante esse trabalho, e é uma coisa que eu não sei, eu acho que pelo menos eu não me lembro de ter aprendido isso de forma tão clara, assim, na escola. Eu acho muito legal que esse é um assunto que está sendo trazido pra educação, porque na hora que você consegue nomear uma emoção, começa a ficar mais fácil também você trabalhar essa emoção, né? Eu, às vezes até, não só as emoções, às vezes até as sensações. Quem nunca achou que tava com fome, na verdade tava com sede ou tava com frio? É muito fácil a gente confundir aquilo que a gente tá sentindo pelo corpo, seja de uma forma mais física, seja de uma forma mais emocional. Então... Enfim, eu acho que esse trabalho da gente conhecer as emoções, entender quais são elas e entender o impacto delas, né, na nossa vida e como a gente reage cada vez que aparece uma emoção, é uma coisa que é super importante. Até porque as emoções, elas são expressadas de formas diferentes entre as culturas e entre as diferentes idades, né? E às vezes é complexo mesmo a gente identificar, no exemplo que você deu, né? Ah, eu tô com fome, mas eu tô mal-humorada e eu não sei o que é o que, né? Qual foi a origem da coisa. E tem muito a ver com isso mesmo, né? Com a gente perceber o quanto uma emoção, ela pode se expressar de várias formas e ter origens diferentes, né? Então, eu posso estar com fome, então eu interpreto isso de uma determinada forma, né? Eu dou um significado para isso que eu tô sentindo. A partir daí, o meu corpo expressa por meio de uma emoção, né? E tem o trabalho mais recente, né? Eu falei do Darwin, do Paul Ekman, que foi um grande especialista também nesse assunto das emoções, que foi tentar, de alguma forma, comprovar empiricamente assim, o trabalho do Darwin e nos tempos mais atuais, já usando os artifícios da ciência para conseguir comprovar se, de fato, aquelas emoções mais básicas, elas, de fato, existiam. E aí ele saiu mostrando fotos, né, imagens de rostos para as pessoas de várias culturas, né, até pessoas que eram povos muito isolados, assim, para confirmar se aquelas emoções ali, de fato, eram inatas, né, já nasciam com a gente, estavam ali quase que biologicamente programadas. E ele, por muitos anos, sustentou essa teoria. Até que, agora mais recentemente, né, anos 2000, a Lisa Feldman, que é uma neurocientista, foi ganhando muita relevância, né, ela escreveu alguns livros bastante importantes. Um dos livros mais importantes dela é o How Emotions Are Made, eu não sei se em português ele foi traduzido como as emoções são feitas, mas que basicamente ela desafia essa ideia, porque ela fala que o cérebro é uma máquina de previsão, né, então ele tenta interpretar aqui o contexto em que a gente está inserido, e a emoção é uma resposta com base naquilo que o cérebro entende que está acontecendo, como um sinal mesmo para a gente entender como agir. Né? Então, ela sustenta essa ideia de que o cérebro ele vai criando, as emoções não são inatas, né? Elas não nascem com a gente. Dessa ideia que ficou durante muitos anos sendo sustentada pelo Paul Ekman, ela fala que a gente, na verdade, o cérebro acaba criando, né, essas emoções com base no repertório que a gente vai construindo ao longo da vida.
Mas dentro do trabalho do Ekman tem uma coisa muito legal que independente das emoções nascerem com a gente ou não, a gente tem como espécie humana reações muito iguais em cima dessas emoções que são consideradas as emoções básicas, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de alegria, a gente mexe os mesmos músculos, independente de você ser uma tribo isolada de uma população nativa da Papua Nova Guiné, ou você ser brasileiro, ou você ser espanhol, ou você ser indiano. Quando você tá feliz, você expressa essas emoções mexendo exatamente os mesmos músculos, que são, assim, ao redor da boca e perto dos olhos. E aí tem uma coisa engraçada, sabe quando alguém fala assim, tipo, sabe o sorriso amarelo? É porque a pessoa deu aquele sorriso falso. Ela deu o sorriso só com a boca, de forma consciente, mas o consciente dela esqueceu de avisar que tem que também dar aquela fechadinha, assim, nos olhos, né? Usar um pouquinho esses músculos ao redor dos olhos para que o sorriso seja transmitido como sincero. É uma das formas aí de você diferenciar o que é o sorriso sincero do que não é. Por quê? Porque é uma coisa muito natural do corpo e bebezinhos, né, já respondem com sorrisos mexendo exatamente essas partes do rosto. E aí é nesse exato ponto que esses autores, eles divergem, mas a gente não vai ficar aqui explorando especificamente cada teoria, porque o que a gente quer mesmo é falar sobre essas emoções que a gente chama de positivas, mas que eu já vou explicar que não são positivas, assim, na natureza, né? É mais uma forma que a gente usa para diferenciar essas emoções ou esses sentimentos, né? E aí, por isso que a gente quis dar essa explicação aqui no começo, porque talvez para algumas pessoas soe estranho ouvir a gente falar de tantas emoções quanto a gente vai falar aqui hoje, quando a gente aprendeu na escola, muitas vezes, que as emoções primárias, as emoções básicas são 5 ou 6, né? Então, talvez você escute e pense, gente, do que elas estão falando? De onde elas estão vindo com tanta emoção? Porque tem alguns autores, especialmente no universo da psicologia positiva, que é essa grande linha da psicologia estudiosa do bem-estar, de como sustentar a felicidade e o bem-estar, se fala sobre muito mais emoções. E aí vem nesse sentido do sentimento, do afeto, né? Então, é importante a gente diferenciar, né? E quando a gente fala, emoções positivas, não quer dizer que uma emoção é boa ou ruim. As emoções são emoções e todas elas têm razão de existir. E seja um sentimento ou uma emoção primária, elas são como sinais, né, que alertam a gente para a gente prestar atenção em alguma coisa. Né? Então, quando, por exemplo, a gente sente medo, ou raiva, ou tristeza, é o nosso corpo dando sinais para a gente de que a gente precisa se proteger, de que a gente está em perigo, de que a gente precisa tomar alguma ação. Por outro lado, tem os outros tipos de sentimentos ou emoções que são mais associados às sensações agradáveis, digamos assim, né? Então, a gente sente alegria, gratidão, que são sentimentos que trazem uma expansão maior, né? Abrem a gente para a possibilidade, permitem que a gente fortaleça, se conecte com as outras pessoas, fortaleça vínculos. Então, só para esclarecer aqui que quando a gente fala de positivo e negativo, não significa que as emoções que não são positivas, não entram nessa categoria, são ruins e você deva negá-las ou evitá-las, né? Elas fazem parte de quem a gente é como ser humano e elas são importantes até para a gente entender o que a gente está vivendo. Mas para esse episódio de hoje, né, e para a gente falar sobre como as emoções positivas, nesse caso, estão muito relacionadas com o cultivo da felicidade de forma mais plena, a gente vai fazer essa diferenciação, tá? Mas, por favor, não entendam que o que não entrar nessa categoria de emoção positiva, e aí vocês não estão me vendo, mas eu estou fazendo entre aspas, não significa, então, que eu não preciso, não devo e devo rejeitar de qualquer forma, porque eu não devo sentir. Inclusive, tá, esse é um dos principais pontos que a Barbara Fredrickson, né, que é a autora desse livro Positividade, ela é uma professora, doutora, pesquisadora, especificamente, ela é focada em emoções, ela é da Universidade da Carolina do Norte. Ela fala, inclusive, no livro, em todas as palestras, que você precisa ter uma razão, né, de 3 para 1. Quer dizer, você precisa ter 3 emoções positivas para cada, ou 3 momentos, né, de emoção positiva para cada um negativo. Você precisa ter esse negativo para poder realmente deslanchar, né, o flourish, que seria o florescer na vida e conseguir se sentir feliz e ter sucesso. Então, acho que é importante a gente ter em mente sempre essa razão. A gente vai focar hoje, claro, nas emoções positivas, até porque
Olha o que acontece. Quando a gente fala, tipo, me fala quais são as emoções positivas que você pode ter. Normalmente as pessoas vão falar, amor, alegria, diversão. Mas a gente acaba, de novo, falando dessa falta de repertório, de nomear as emoções, a gente acaba não pensando em todas as possibilidades. E de repente, se acontece alguma coisa na vida que você não pode, que você não tem motivo pra ter alegria, você esquece que tem outras emoções que você poderia sentir que poderiam aumentar aí, né, essa razão entre positivas e negativas, como gratidão, ou como serenidade, ou interesse, enfim. Então a ideia hoje é a gente falar sobre essas 10 emoções positivas, de novo, não são as únicas, mas são 10 que ela cita no livro como sendo bem importantes e emoções que a gente pode buscar, inclusive em momentos em que parece que a vida não necessariamente tá só entregando flores aí pra gente. E a primeira delas é o amor, né, tá? E amor, não só o amor romântico, né? Não só o amor romântico, mas todo tipo de relação. A gente falou no último episódio bastante sobre relacionamento, a importância do relacionamento para nossa vida. E o amor, ele é o cerne, né? Ele é o coração de toda conexão real, genuína entre duas pessoas. Quando você tá num relacionamento, a gente tá falando aqui de cuidado, respeito, generosidade. Acho que o amor acaba, ele encompassa, né? Todas essas outras emoções que a gente vai citar aqui, mas ela acaba sendo a mais comum hoje em dia, a mais importante, e acho que é aquela que as pessoas mais buscam, né? Todo mundo fala sempre sobre a busca por um grande amor. Isso que você tá falando sobre o amor especificamente tem tudo a ver com a base da teoria dela, né? Que fala sobre como as emoções positivas, elas ajudam a ampliar e a construir, né? Então, de alguma forma, as emoções positivas, elas ampliam o nosso repertório, né? Elas deixam a gente mais aberto, com esse senso de expansão, para ter mais ideias, para ter mais conexões, para se relacionar com outras pessoas. E, ao mesmo tempo, né, com o acúmulo disso, com o passar do tempo, isso vai ajudando a gente a construir recursos que são duradouros, né? Então, a gente cuida melhor da nossa saúde, a gente tem relacionamentos que se prolongam, né? Vínculos reais, verdadeiros, a gente tem mais senso de criatividade, de propósito. E isso vai funcionando como uma espécie de um investimento emocional, né? Quando a gente vai pensando em longo prazo, então as emoções positivas acabam gerando mais emoções positivas numa espiral que é ascendente e tem o efeito de reverter os efeitos indesejáveis, assim, digamos, do estresse, né? E trazer a gente para um equilíbrio maior. Então, isso que você está falando do amor e da construção do amor, de alguma forma se relaciona com essa base da teoria dela e se aplica para todas as emoções positivas que a gente vai falar aqui, né? Uma outra emoção que ela fala bastante é alegria, né? E alegria acho que é meio óbvio, né? O contrário aí da tristeza, da frustração. Eu gosto muito de uma definição de alegria, que é quando é o que você sente quando a realidade corresponde à expectativa. Eu acho que todo mundo ouve, né? Tipo, expectativa zero, decepção zero. E é verdade isso. Porque se você tem uma expectativa e ela é correspondida, você tem, né? Isso provoca mesmo no nosso corpo uma sensação de entusiasmo, deixa a gente mais bem-humorado, etc. Se, ao contrário, você tem uma expectativa e essa expectativa ela não é correspondida, acaba trazendo uma sensação de frustração. Então, enfim, alegria é uma das emoções positivas aí que ela cita, e que eu acho que é legal a gente pensar, não é só sobre, tipo, uhul, tá sempre alegre, comemorando, né, tipo, dando pulos, mas tem muito a ver com aquilo que a gente tem de expectativa. Uma outra emoção que ela fala é a gratidão, que a gente já teve até um episódio inteiro falando sobre isso, né? Mas eu acho que a gratidão exemplifica bem aqui o que a gente falou lá no começo, que é a questão de a emoção ser um conjunto de vários aspectos, né? De vários elementos. Porque para você sentir gratidão, você precisa ter um entendimento intelectual, cognitivo, né? Alguém faz uma coisa legal para você, você dá significado para aquilo, reconhece o que é, e aí esse sentimento, esse afeto pode se apresentar, né? Então, a
a felicidade e a gratidão, elas estão muito relacionadas e a gente escuta muitos relatos e muitos estudos que vão sendo publicados e trazendo ainda mais evidência sobre isso, de como a gratidão ela faz com que a gente reconheça as coisas boas da nossa vida, por mais simples que elas sejam, e não só que a gente fique perseguindo aquilo que nos falta, né? Então, diferente de a gente viver uma vida em que agora eu tenho tudo e eu posso ser feliz, né? Tudo está no lugar certo, então eu posso ser feliz, é a gente cultivar esse senso de apreciar aquilo que a gente já tem, por mais simples que seja, né? Então, a gente pode expressar a gratidão para outras pessoas e fortalecer nosso relacionamento, o vínculo com elas, ou a gente pode simplesmente agradecer por decisões, escolhas que a gente tomou, por coisas que aconteceram no nosso dia, né? De coisas, das pequenas bênçãos, digamos assim, né? Das pequenas coisas que vão dando certo no nosso dia a dia. E uma outra emoção que é a serenidade, né? Essa outra emoção positiva que está muito associada com esse senso de segurança, de leveza interior, né? Uma satisfação duradoura, que é quase que o oposto daquele estado frenético que a gente vive muito na atualidade, né? Assim, milhões de coisas, conectado o tempo todo, um monte de estímulos. Então, é aquele estado em que a gente acaba conquistando essas pausas mentais que são essenciais para a gente acessar esse estado mais essencial, assim, né? Mais natural da gente, para desenvolver os hábitos saudáveis, interromper esses padrões que são automáticos e que tiram a gente do equilíbrio da harmonia do dia a dia, né? E aí, E a nos dois meditação, casos, a meditação e isso que eu ia mindfulness falar, ajuda muito, né? eu ia falar, no caso de gratidão e da serenidade, né, nos 2 casos, a prática de meditação, de mindfulness, são poderosos aliados, né, um pouco porque trazem essa percepção, essa sensibilidade maior para o que está acontecendo aqui e agora do ponto de vista da apreciação da gratidão, quanto para essa calma mental, né, esse estado de mais, serenidade mesmo, né, que a gente pode ter no nosso dia a dia. De alguma forma, você passar por uma dificuldade e depois olhar para trás e perceber que você chegou num outro lugar, ainda que você não soubesse que lugar era esse exatamente, né, mas que existe um lugar em que aquele aprendizado faz sentido e pode ser integrado e te torna uma pessoa mais preparada para lidar com a vida, isso tudo vai alimentando de alguma forma esse senso de esperança de que, poxa, dias melhores virão, né? E não nesse senso da coisa meio poliana, como a Fernanda falou lá no começo, né? De, não importa o que esteja acontecendo, vou ficar aqui esperando por dias melhores. Mas é no sentido de você também entender qual é a sua força, o seu valor, né? Suas virtudes, para poder ajudar a construir esse futuro que você quer, né? Ou esses dias melhores lá no futuro. Tá, isso conecta muito com uma outra emoção que ela traz, que é o orgulho. Que é uma emoção que, ou uma característica, né, que às vezes a gente olha com maus olhos, porque a gente acha que orgulho tem a ver com arrogância, etc. E não, o orgulho ele é bem diferente da arrogância, assim, ele é muito sobre você valorizar o seu próprio esforço, você olhar para sua história, você entender de onde você veio, o que você já conseguiu, e isso mexe muito com a autoestima, né, esse senso de realização, você saber reconhecer aquelas coisas que você já fez. Hoje, mais cedo, eu tava conversando com uma amiga muito querida que saiu de um ambiente, pediu demissão, né, de um ambiente muito tóxico na empresa onde ela trabalhava. E tava pedindo conselho, né? Ela assim, tá, mas e agora? Eu não sei, eu tô meio perdida, o que que eu faço, etc. E uma das coisas que a gente conversou bastante foi justamente isso, porque ela tava no momento de quase perder a esperança, né? De falar assim, nossa, lá não dava mais, mas e aí? E agora? O que que tem pra frente? Como que eu olho pra frente e enxergo que existe uma oportunidade? E um pouco da conversa, né, ali na mentoria com ela, foi justamente esse, foi falar sobre, mas espera aí, para tudo, volta e se orgulha de tudo que você fez. E mais do que isso, não só de tudo que você já entregou, etc., de trabalho, mas também de você ter tido coragem de abrir mão da estabilidade, do dinheirinho entrando todo mês, etc., pra cuidar de você, pra não precisar mais estar num ambiente que te fazia mal. Então, o orgulho, acho que ele traz isso, né? Ele traz essa motivação pra você parar, olhar pra trás, ver tudo que você já fez e continuar buscando aí o objetivo com confiança, né? Com dedicação, mas principalmente com muita confiança. Eu lembrei de uma história agora que eu acho que conecta muito bem com esse tema de orgulho, exatamente pra gente diferenciar o orgulho dessa arrogância, né? Que é algo que
a gente acaba vendo muito na nossa sociedade que não necessariamente traz emoções positivas, né? Porque distancia a gente da nossa humanidade, né? Eu me lembrei de um dia, eu trabalhava na Microsoft nessa época, e a gente estava fazendo um grande lançamento. Era uma área que eu gerenciava e que eu estava, assim, a gente passou meses se preparando para fazer esse grande lançamento para o mercado publicitário, e aí a gente tinha algumas coisas planejadas para aquela manhã lá, com vários convidados e tal. E aí, uma das pessoas que ia fazer a apresentação, que era uma diretora, uma pessoa que eu, assim, admiro e tenho um relacionamento ótimo até hoje, adoro, acho uma super profissional, ela teve um apagão na hora. E ela estava vivendo, assim, um momento pessoal complicado, e aí, de repente, ela esqueceu o que ela estava falando, ela simplesmente teve um apagão. E aí, eu que não estava nem escalada para fazer nada ali naquela hora, eu levantei, assim, no impulso, porque eu gerenciava aquele departamento, falei, vou lá ajudar ela, né? E fui do lado dela e comecei a fazer uma demonstração junto com ela e tal. E aí, depois dali, vieram as outras coisas que a gente tinha planejado e tal. Veio a minha apresentação, e nananã, enfim, em resumo, quando eu voltei, né, acabou o evento, eu saí com uma sensação assim, nossa, meu Deus, deu tudo errado, né, eu não tava com um sentimento assim de que a gente tinha conseguido fazer a coisa bem. E aí, quando eu fui checar o meu e-mail, eu comecei a receber e-mails da equipe inteira, né, de todo o time que trabalhava comigo e dos clientes falando, meu, foi incrível, você salvou o evento, a sua apresentação foi ótima, e nananana. E aí eu me lembrei disso agora, porque foi exatamente um daqueles momentos, né, em que se eu não tivesse, talvez, tido esse reconhecimento externo, eu nem tivesse parado para reconhecer que tinha tido um resultado legal, né? Talvez eu saísse só focando naquilo que não tinha sido bom ou no que não tinha saído como a gente tinha planejado. E foi um momento que eu me lembro, assim, até hoje, com muito orgulho, quando eu preciso lembrar, assim, da minha potência, sabe? Com os dias que eu tô me sentindo meio pra baixo, assim, meio, ai, será que vai dar certo? Eu me lembro daquele dia, assim, porque acabou sendo um momento tão especial em que eu me senti tão capaz de realizar e tão orgulhosa do trabalho que a gente tinha feito. E, de alguma forma, isso foi semeado, né, até por outras pessoas, nem foi uma iniciativa minha, mas era diferente de sair, né, meio arrogante, falando, eu que fiz dar tudo certo, assim, foi um reconhecimento externo. Isso me deixa orgulhosa até hoje. Uma outra emoção que ela traz é diversão. E aí, primeiro também me causou uma estranheza, porque eu falei assim, nossa, mas diversão não é alegria? E na verdade não, ela faz uma diferenciação entre o que é diversão e alegria, porque a alegria você pode sentir ali, talvez até sozinho. E diversão, ela necessariamente tá ligado, ela tem um componente social, é sobre você compartilhar esses momentos felizes com mais pessoas. E eu lembro de um vídeo que eu não vou saber citar quem é, porque foi um desses vídeos que eu vi ali no feed, no Instagram. Adorei, mas não salvei nada, então não sei o nome da pessoa que falou isso, mas já ressalvo, não é uma ideia minha. Mas ela fala uma coisa muito legal, que as mulheres, elas têm mais dificuldade em criar novos momentos de diversão positivos. Geralmente, quando você encontra suas amigas do passado, etc., o que acontece é que você senta numa mesa, você bate papo, etc., mas cada uma conta, meio que faz um update aí de tudo que tá acontecendo na vida, no trabalho, com os filhos, etc., e acaba aí. E aí cada uma vai pra sua casa. E a gente não cria, a gente não tem o hábito de criar novos momentos onde a gente cria emoções positivas, né? Momentos de diversão mesmo. Então, a ideia que ela sugere, que eu adorei, foi: por que da próxima vez, ao invés de marcar num restaurante com as suas amigas, você não marca no boliche? Onde vocês criem emoções novas, né? Onde vocês criem momentos aí de diversão. E eu achei isso muito legal. Eu achei muito legal pensar em diversão como diferente aí da alegria e essa necessidade dessa característica, né? De você está se divertindo quando você tá com mais gente. E a gente acaba associando tanto, né, o nosso senso de identidade ao nosso trabalho, e aí até se a gente vai buscar um hobby, a gente quer fazer, né, quer performar bem, né, eu vou correr, ou eu vou fazer, sei lá, aprender a pintar, mas aí eu já quero pintar o quadro mais bonito que o do Picasso, né, sei lá, a gente vai colocando esses mesmos indicadores de performance que a gente tem no trabalho para nossa vida pessoal, e esquece que a diversão faz parte de uma vida também feliz, né, e a gente pode ver, de novo, né, levar para a infância, que é quando a gente está ali mais próximo da nossa essência, né, do que a gente nasceu para ser.
a criança brinca o tempo todo, né? E a gente que tem filhas pequenas, né, Fê, você deve sentir a mesma coisa. Com a minha filha, desde que minha filha nasceu, né, e agora que ela tá com 2 anos, tem muito mais brincadeira em casa do que tinha antes, né? Então ela, todo dia à noite, a gente vai brincar de alguma coisa que ela inventa, pega-pega, esconde-esconde, vão brincar de pintar, mas tudo é lúdico e tudo é uma grande brincadeira, e a gente acaba se divertindo no processo, né? Coisa que quando a gente fica adulto, se for por nossa própria iniciativa, dificilmente a gente vai fazer isso. Né? E aí, só para mencionar aqui 2 últimas emoções, para a gente concluir essa parte do trabalho da Bárbara, e depois a gente vai entrar na parte mais como levar isso para o dia a dia, né? Ela fala sobre inspiração, que é uma emoção que surge quando a gente testemunha, digamos assim, né, a excelência de alguém que desperta esse senso de admiração, né, de que superou alguma coisa. Então, quantas vezes a gente vê um atleta ou uma pessoa que teve uma vida difícil e conseguiu chegar num lugar, né, assim, de muita superação, a gente sente aquele sentimento bom, né, aquilo preenche a gente, como se a gente estivesse se expandindo mesmo, assim, em termos de abertura para a vida. Então, esse sentimento de inspiração, né? A gente pode se inspirar por outros e inspirar também as pessoas. E o Deixa eu te último... falar, até hoje aconteceu uma coisa muito legal também, que eu fiz um post pro LinkedIn sobre um livro, e eu sempre faço, né? Sempre escrevo sobre livros e tal. E aí vem, de novo, a parte lá de orgulho. Fiquei muito orgulhosa com alguns dos comentários que eu ouvi, justamente pelas pessoas falarem assim, Fê, você lê tanto, pra mim isso é uma inspiração. Como você consegue, mesmo estando com uma filha de 4 anos, a outra de 1 mês e meio, você ainda consegue achar tempo e se dedicar à leitura. Achei muito legal, fiquei muito feliz com esse feedback, mas por isso, porque às vezes é uma coisa, a gente faz as coisas, a gente escreve, enfim, a gente faz, publica aqui, faz aqui o nosso podcast, acho que muito com essa intenção, né, de inspirar as pessoas a fazerem alguma coisa diferente, seja começar uma coisa pela primeira vez, como a gente começou aqui o podcast, seja ler um livro, ou enfim, fazer alguma coisa pra ser mais feliz. Enfim, queria só fazer esse comentário. Muito legal. E você é uma inspiração mesmo. E a última emoção, né, pra gente concluir, é a admiração. Também tá na linha do que você tá falando, né? Que traz esse senso de a gente contemplar, se conectar mesmo com esse encantamento, né? Despertar para esse senso de inspiração também, para algo que fascina a gente, comove a gente. E aí a gente amplia de novo a nossa visão e fortalece os vínculos com o mundo, com as outras pessoas, né? Então é esse olhar um pouco parecido com a apreciação, né? Com a gratidão, nesse sentido de que a gente está atento ali para admirar o que já está ali, né? O que já faz parte da nossa vida e que talvez a gente não esteja tão aberto e tão atento no nosso dia a dia. Ela fala sobre a admiração e eu achei isso muito legal. Em inglês, esse sentimento é o awe, né? E eu acho legal o nome awe, justamente porque ele é o som que a gente faz com a boca quando a gente admira muito alguma coisa. De você falar assim, oh, né? Aquela coisa assim, uau, que coisa legal. E ela fala que você pode sentir isso, não só, assim, quando você vê alguém fazendo uma coisa incrível. Nossa, acho que um exemplo, por exemplo, é a Rebeca nas Olimpíadas e cada salto. E você fala assim, tipo, nossa, se você realmente para e se arrepia, ou quando você vê uma grande obra de arte, ou quando você ouve uma música, e você fala assim, nossa, aquilo realmente mexe ali comigo, e é a sensação dos astronautas, né, quando eles saem e veem a Terra, eles falam muito sobre esse sentimento, assim, de falar assim, nossa, existe uma coisa que é muito maior do que o eu, né, do que só aquilo, o planeta sem bordas, né, sem fronteiras, sem barreiras. Eu acho que esse é um sentimento que a gente acaba cultivando muito pouco, né? É uma emoção, né? Que a gente acaba cultivando muito pouco na nossa vida, no dia a dia. A gente, às vezes, deixa lá, a música tá tocando e tal, não para realmente apreciar algumas coisas. Isso é tão legal porque a gente falou bastante aqui sobre quais são essas emoções, né? E muitas vezes a gente tem a impressão de que a felicidade, ela vai de novo estar naquele lugar perfeito, né? Quando tudo tiver brilhantemente alinhado e aí a gente vai poder ser feliz. Mas quanto a felicidade é mais acessível do que a gente imagina quando a gente aprende a cultivar essas emoções, né? Fazer com que elas criar oportunidades para a gente sentir essas emoções. Elas não são 100% da felicidade, mas elas são um pilar importante para a gente ter uma vida com mais significado, né? Lembrando daquele
aquele ratio lá que você falou no começo, né, 3:1, se a gente tem uma vida que só tem coisas que promovem emoções difíceis, né, a gente fica completamente drenado. Ao passo que se a gente consegue criar oportunidades, ainda que seja só uma mudança de perspectiva, uma mudança de olhar, para a gente sentir essas emoções positivas, então a gente vai começando a ficar com um peso maior, né, nas emoções positivas e tendo mais momentos de emoções positivas do que o contrário. Então isso certamente contribui para uma vida mais feliz e mais sustentável. Então, espero que quem está ouvindo a gente tenha conseguido entender, né, quais são essas emoções e buscar tanto lembranças de momentos em que já sentiu isso, quanto oportunidades de cultivar isso no dia a dia. E aí, antes de a gente ir já caminhando para trazer algumas estratégias para praticar isso no dia a dia, eu queria falar rapidamente sobre os benefícios dessas emoções, né? Porque tudo que a gente fala aqui, a gente fala com base em pessoas que estudam, né? Ou no nosso próprio estudo da gente mesmo, né? Da nossa vida, mas com base na ciência. Então, o que a gente sabe é que criar oportunidades para ter uma vida com mais momentos de emoções positivas, né? Contribui psicologicamente, então, para a gente ter mais resiliência, mais autoestima, mais criatividade, ter mais regulação emocional, que é algo tão importante, e diminuir, né, se proteger, diminuir os riscos de a gente ter questões importantes de saúde mental, como depressão, ansiedade, né, que são temas que também a gente sempre levanta aqui, é quase como se fosse uma espécie de um antídoto, né, trabalhar essas emoções positivas vai criando um mecanismo, assim, meio que de proteção. Além disso, tem benefícios fisiológicos, né? Então, reduzindo esses efeitos do estresse, a gente também está reduzindo a inflamação de forma geral, né? Melhorando a imunidade, a saúde cardiovascular. A gente já também mencionou isso em outros episódios e as emoções positivas estão associadas a isso. E quando a gente amplia, né, para além da gente mesmo, a gente também tem benefícios sociais, né? Então, tem mais empatia em relação às outras pessoas, os nossos vínculos se tornam mais significativos, a gente tende a ter comportamentos que são mais solidários, mais altruístas, a gente tende a se preocupar, a se importar mais com as outras pessoas. E algo que a Fê também comentou no episódio passado, mas eu acho que vale a pena reforçar, já que a gente está falando de emoções positivas, é saber que elas são contagiosas, né? Então, quando a gente está feliz e a gente ou está sentindo alegria, ou até a gente expressa gratidão, ou admiração, ou inspiração, como a Fê falou aqui, por outras pessoas, a gente está afetando o grupo também, né, de forma positiva. E a gente está levando isso, contagiando mais pessoas para que essas emoções positivas continuem alcançando mais pessoas, né, seja na nossa equipe de trabalho, quando a gente elogia alguém, reconhece um trabalho bem feito, ou pelo menos o esforço que a pessoa fez, a comunidade em que a gente está inserido, né, então é como se a gente fosse, ninguém perde, né, quando a gente está expressando, sentindo e expressando, tá todo mundo ganhando juntos, né. Acho que é por isso que é importante a gente pensar sempre em usar, sempre que puder, a gente usar a nossa capa verde, né, do super-herói que a gente comentou lá no início. Então, não significa, de novo, a gente falou sobre a capa vermelha, ela é importante, tá? É importante a gente lutar contra algumas coisas, porque realmente a gente também tem que ter menos daquilo que não faz bem pra gente. Mas se a gente consegue usar mais a capa verde, a gente acaba tendo mais aí daquilo que a gente precisa, né? Mais sensações boas, mais positividade. E tem uma coisa importante, tá? Que eu acho que é diferenciar a emoção positiva de prazer. Porque o legal da emoção positiva, e dessas todas que a gente citou, é que ela acaba aumentando o nosso escopo, né, de atenção. Ela faz a gente enxergar mais, ela faz a gente se abrir mais, estar com a mente mais aberta, etc. Prazer também é super legal, mas o prazer, ele acaba enfocando a nossa atenção. Quando a gente fala de prazer, a gente tá falando muito mais de recompensa mais imediata. Tipo, sei lá, tomar sorvete. Pra mim, acho que uma das coisas que eu mais gosto de fazer é tomar sorvete, mas ela limita, né? Ela enfoca a nossa atenção. Você tem prazer ali naquele momento, beleza? Mas, dali a meia hora, aquilo ali já passou. A emoção positiva, não. Ela contagia os outros, ela se mantém, ela tem um efeito, né? No nosso corpo, inclusive, que dura muito mais tempo do que aquelas coisas que a gente faz que simplesmente geram prazer.
E é legal a gente pensar, né, ao longo da vida, quando você fala disso, né, de prazer, eu me lembrei de novo de algo que a gente também já comentou num outro episódio, mas como ao longo da vida, as emoções positivas, elas vão se expressando e manifestando de formas diferentes, né? Então, na infância, é algo quase que natural para as crianças que estão saudáveis, funcionais, né, num ambiente seguro e saudável, que elas manifestem essas emoções, né? E aí, com o passar do tempo e a socialização e as situações que a gente vai vivendo, a gente vai, de alguma forma, lapidando, né? Quantas vezes a gente escuta assim, ficar rindo de nada, coisa de bobo, ou engole o choro, né? A gente vai aprendendo que tem coisas erradas com as emoções positivas e negativas, né? As que a gente tá chamando aqui de positivas e negativas. E aí, na vida adulta, muitas vezes a gente tem dificuldade mesmo, né? De construir hábitos que permitam, que autorizem a gente a sentir essas emoções positivas. E aí, quando a gente chega lá, né, numa idade mais madura, a gente já falou sobre como a tendência é focar mais no positivo, né? Poxa, eu já passei por tanta coisa, né? Eu já vivi tanta coisa que, assim, essas, talvez coisas pequenas que lá na adolescência, né, pra gente fossem gigantes, mas aí pra uma pessoa mais madura, vai olhar para aquilo e falar, nossa, né, isso é tão pequeno. E aí, elas conseguem acabar experimentando, vivenciando mais emoções positivas, né? Então, o amadurecimento, né, e o repertório também contribuem para isso. Então, que a gente possa se lembrar de fazer isso de forma proativa e incluir momentos na nossa vida para que essas emoções positivas permeiem ali o nosso dia a dia, né? E não precisa ser nada grandioso, né? Mas ter vários pequenos momentos, isso já contribui para a felicidade de forma mais sustentável. É isso, é sobre cultivar as emoções positivas, não de uma forma da positividade tóxica, né? Assim, não é pra rir no meio de um velório. A gente precisa de alguma negatividade na nossa vida. O medo, ele faz a gente se prevenir, faz a gente correr, né? O tal do lutar ou correr. A insegurança pode ajudar a gente a se preparar melhor pra uma entrevista, pra uma apresentação. Se a gente tem raiva, a gente ajuda também a gente a brigar por justiça. Então, não é pra acabar com as emoções negativas da vida, mas é sobre perceber, gerenciar as nossas emoções e principalmente tentar colocar mais emoções positivas e chegar aí nessa razão de 3 emoções positivas para cada uma negativa na nossa vida do dia a dia. E acho que a gente podia pensar agora num exercício, né, Tá? Boa, Fê, vamos nessa. Eu vou mencionar aqui algumas formas de cultivar emoções positivas, que são estratégias mesmo, baseadas na psicologia positiva, que a gente sabe que tem resultado, tá bom? Então, tudo que a gente fala aqui, lembrem disso, a gente tem evidências de que essas coisas funcionam. Eu vou mencionar aqui algumas ideias, e daí, de repente, escolhe uma, duas, que você gostaria de praticar essa semana. Eu vou começar por um que eu pessoalmente adoro, que tem tudo a ver também com o meu trabalho, mas que é o que a gente chama em inglês de savoring, ou saborear em português, que é a gente saborear a vida como se fosse aquele prato de comida, né? O sorvete que a Fernanda falou agora há pouco, que a gente pode fazer isso no presente, né? Então, tô aqui agora vivendo uma experiência que tem o potencial de ser agradável, positiva, que eu possa de verdade sentir isso, né? Com todos os meus sentidos, com o meu corpo inteiro. Mas a gente também pode fazer isso evocando situações boas do passado e relembrando, né? Vendo uma fotografia, olhando para uma situação que foi bacana, agradável, para nutrir esse sentimento com a gente também. E pensar sobre o futuro, né? Imaginar, de repente, uma viagem, uma coisa que vai acontecer no final de semana, um encontro com um amigo que eu vou ter. Isso tudo, né, pode trazer esse sentimento agradável que a gente veio falando aqui. Além disso, a gratidão que a gente já falou, né? Então, você pode continuar escrevendo carta, diário, motivos para agradecer a cada dia. E como a gente fala sempre aqui, né, sobre mindfulness, que tem mais a ver especificamente com o meu trabalho, mas a gente também tem, principalmente no trabalho da Bárbara, uma pesquisa extensa falando sobre uma meditação do amor e bondade, né, de gentileza, que é loving kindness em inglês, mas que basicamente a gente deseja coisas boas para as outras pessoas, né, na nossa imaginação. E muitas pessoas consideram isso mesmo como um antídoto para o estresse, né, porque por mais maluco que pareça, né, a gente está desejando algo de bom para outra pessoa, mas o efeito está acontecendo na gente imediatamente conforme a gente faz, né? Então, essa é uma forma poderosa de a gente se conectar com as outras pessoas, mas também de a gente ensinar, explicar para o nosso corpo que a gente está seguro, protegido, que tem pessoas com as quais a gente pode se conectar e contar. Fê, você quer comentar mais algumas também, que sejam as suas preferidas?
Eu acho que tem um exercício que a gente pode até deixar de lição de casa aí pro pessoal, que é você escrever 5 momentos em que você foi muito feliz, ou 5 coisas das quais você tem muito orgulho na sua vida. É legal você ter essa lista, assim, desses 5 momentos em que te trouxeram felicidade no passado, ou qualquer uma dessas diferentes emoções positivas, e você ter essa lista, né? Você ter essa lista ali do lado, para o momento em que você, nossa, eu tô meio down hoje, eu não tô muito legal, tô chateado com alguma coisa. Opa, peraí. Pega aquela lista e revive esses momentos, né? Pega aquela lista e pensa relembra quais são coisas que podem te fazer feliz, orgulhosa, seja gratidão, seja serenidade, enfim. Eu acho que esse é um exercício que é muito legal pra gente deixar pro pessoal. E queria agora, então, chamar o quadro Quando a Felicidade Não Dá Trabalho. E a participação especial de hoje é de uma professora de balé. E ela vai falar justamente de uma dessas emoções positivas, que é o orgulho. Oi, meu nome é Suelen, tenho 29 anos e sou professora de balé e jazz. E hoje o que me deixou feliz foi ver minhas pequenas fazendo um passo que elas tinham muita dificuldade de fazer e simplesmente hoje saiu na aula. Então foi uma coisa que me deixou muito feliz, assim, de verdade. Ai, que legal. Poxa, eu sempre adoro escutar esses áudios. E, ó, pessoal, quem quiser participar daqui desse quadro, pode mandar o seu áudio lá no Instagram mesmo pra gente, viu? Lá no Felicidade Dá Trabalho. A gente recebe por lá e depois a gente toca aqui. A gente adora escutar as histórias de vocês. A gente vai tentando combinar aqui com o tema que a gente tá falando. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo de hoje, tenham gostado desse tema, entendido a importância de a gente reconhecer o que está acontecendo dentro da gente, né? Nomear, honrar os sentimentos, as emoções, para que a gente possa tomar melhores decisões e permitir as emoções difíceis, mas também se autorizar a ter mais momentos para a gente experimentar as emoções positivas, porque elas vão fazer uma grande diferença na manutenção de uma vida com mais significado, com mais sentido, com mais bem-estar e felicidade. E se você tiver perguntas ou sugestões, pode mandar pra gente. A gente gosta muito de ouvir o feedback de vocês, as ideias para os próximos episódios. A gente já tá planejando a próxima temporada com convidados super especiais. Então, é isso. A gente continua aqui trabalhando pela nossa felicidade e pela de vocês. Até o próximo episódio, pessoal! Até mais!